Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre a Liga da Justiça de Zack Snyder, o Snyder Cut, o tão discutido, polêmico e aguardado projeto que finalmente será lançado nesse dia 18 de março, nos Estados Unidos, na HBO Max, no Brasil, nas plataformas digitais. Nós temos muitas coisas para conversar aqui nesse vídeo. Bom, eu não gosto nada de A Liga da Justiça, versão de 2017, e eu confesso para vocês que eu não criei hype, não criei expectativa para o Snyder Cut, porque eu pensava, bom, como é que ele vai trabalhar em um projeto que, na minha visão, tem a sua base completamente comprometida, por conta da storyline, arcos de personagens, desenvolvimento e objetivos. Quando eu recebi o screener da Warner do Snyder Cut, eu decidi me organizar para fazer o seguinte: assisti a Liga da Justiça de 2017, de novo, pela manhã, uma pausa para almoço, e aí durante a tarde assisti a versão do Snyder. E olha, que diferença, que diferença. E eu acho que por não ter criado esse hype, o impacto que eu senti foi muito grande e realmente positivo. Existem passagens dessa nova versão que eu realmente adorei, outras nem tanto assim. Fiquei surpreso ao ver cenas que eu pensei que seriam descartadas nessa versão, o reaproveitamento delas, no caso, né? E também surpreso com algumas modificações feitas especialmente sobre personagens. Adianto para vocês que esse vídeo não vai conter spoiler algum, ok? Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o movimento criado nas redes sociais, que eu tenho certeza absoluta que será discutido no futuro, porque raramente os estúdios acabam abrindo mão do seu controle criativo ou acabam cedendo para o lançamento de uma versão estendida, versão do diretor, especialmente em casos assim. Porque parte da indústria ainda acredita que reconhecer a versão do diretor significa passar a mensagem para o público que a versão dos cinemas não é boa o suficiente ou que ela acaba sendo mais fraco. Todos sabemos o que ocorreu, o drama pessoal do Snyder, mas eu vou falar aqui dois exemplos que eu considero precursores do Snyder Cut. Nós temos o exemplo de Superman 2, e aí eu direciono, claro, para a versão do Richard Donner, porque os fãs sempre especulavam e criavam teorias do que seria diferente, do que tinha mudado durante as refilmagens. E naquela época existia curiosidade, mas mais com telefonemas e cartas enviadas para o estúdio. Tanto é que apenas em 2006 nós tivemos conhecimento do que seria essa versão do Richard Donner. Aí claro que o processo de montagem foi completamente comprometido porque precisava de tomadas adicionais. Outro exemplo que me vem à cabeça também é a versão do diretor de Exorcista 3, do William Peter Blatty. Nesses dois casos tem uma semelhança, que os fãs queriam ver a versão do diretor, consideravam que a versão do diretor seria muito melhor daquela apresentada nos cinemas. E nesses dois casos, os fãs sempre argumentaram que os estúdios acabaram abrindo mão dessa versão original para ceder, focando apenas em uma versão comercial que traria melhores retornos de bilheteria. E eu cito isso porque caso o Snyder Cut ficasse apenas como esse grande sonho dos fãs, nós teríamos o mesmo direcionamento de Superman 2 do Richard Donner e a versão do diretor de Exorcista 3 do William Peter Blatty. Daqui 20 anos existiriam dúvidas sobre o traço criativo, quais mudanças seriam feitas na história, quais rumos diferentes seriam tomados. Mas aí já seria tarde demais. Aí não daria para você engatar qualquer tipo de processo de refilmagem. Aí a montagem ficaria totalmente comprometida. As pessoas ficariam com essa frustração, né? Mas com esse investimento da Warner, finalmente os fãs podem fazer essa tão sonhada comparação entre as versões e vão ter aqui, sem dúvida alguma, um filme muito mais sólido e estruturado daquele apresentado em 2017. E aí vem a questão, será que existiria algum interesse do estúdio de reconsiderar essa versão do Snyder sem o engajamento dos fãs? Por isso que eu acho que essa história é muito relevante e que a gente vai falar sobre ela por muito tempo. Mas vamos lá, nós temos aqui um projeto de 4 horas de duração e aí vem a primeira pergunta: qual teria sido a melhor forma de ter lançado e explorado o Snyder Cut? Particularmente, eu sinto que esse projeto deixou vários espaços para ser explorado como uma minissérie, inclusive nas pausas que faz durante a exibição. Mas eu tenho que dizer que a duração do filme nunca foi um problema para mim, muito pelo contrário. Você tem possibilidade para conseguir expandir muito mais histórias e entregar um conteúdo muito melhor no geral. O roteiro segue a base do original, é óbvio. Eu comecei falando da dúvida que eu tinha sobre trabalhar com uma história tão quebrada e tirar o máximo dela. Entre a introdução e a segunda hora eu realmente senti que a base era tão frágil que as cenas adicionais basicamente davam voltas e chegariam ao mesmo lugar, mesmo com alguns bônus e adições bem-vindas. Até que existe um momento de ruptura total no Snyder Cut, onde existe um cuidado para que cada personagem
tenha seus objetivos trabalhados de uma maneira bem mais eficiente do que o apresentado anteriormente, onde aquele tão discutido tom de humor e aquele tom mais leve imposto pelo estúdio também é descartado por completo. Outra grande diferença está no trabalho de fotografia e nas mudanças feitas por Fabian Wagner. A alteração da proporção de tela, por exemplo, dá mais intensidade e gera uma sensação de maior urgência em meio à ameaça proposta. Ocasionalmente, um ou outro efeito acaba destoando um pouco, mas no geral o refinamento é nítido. Então a minha experiência com o Snyder Cut foi o seguinte: comecei com uma grande desconfiança na introdução e na hora inicial, pensando que ele realmente não iria conseguir se desvincular dessa base do original, que apenas você teria cenas extras, algumas meras adições e bônus para os fãs. No entanto, eu fiquei muito surpreso porque pela metade da segunda hora, indo para a terceira hora de rodagem, eu estava completamente envolvido na história. E aí não tinha problema de tempo, não tinha problema de quanto faltava ainda para terminar o filme, eu tinha uma grande curiosidade. Eu realmente queria ver como que ele iria ditar o rumo da narrativa a partir dali com as mudanças impostas no roteiro. Porque o meu maior problema com a versão original girava em torno do Steppenwolf completamente caricato, que pesou muito para minha visão negativa. E ainda que eu tenha algum conflito quanto ao aproveitamento dele no próprio Snyder Cut, que eu vou classificar aqui de uma herança conceitual do filme de 2017, que você só conseguiria trabalhar basicamente rompendo e quebrando uma das estruturas do projeto, eu não tenho dúvida de que o aproveitamento dele no geral é muito mais satisfatório, até por conta do refinamento dos efeitos especiais, da maior contextualização e no desfecho das cenas de ação. É justo mencionar que nessa versão do Snyder o Cyborg tem muito mais destaque, mas nós temos também questões interessantes sobre o Flash e o Aquaman. E aqui a gente até poderia trazer uma questão conceitual sobre esses personagens no universo DC como um todo, porque na versão de 2017 esses três foram basicamente atirados de qualquer forma na narrativa, não tiveram cuidado algum, como se a fanbase fosse aceitar os mesmos apenas pelo carisma, apenas pelo histórico. O Snyder ele tenta superar isso dando maior visibilidade, dando maior atenção para o contexto, e aí vem a questão chave do Cyborg, que tem muito mais tempo, inclusive, e além disso, tenta trazer objetivos práticos para aplicação nas cenas de ação. Não são aquelas tomadas vazias e recicladas com aquela péssima impressão deixada pelo filme de 2017. E esse maior refinamento e cuidado com as cenas de ação, na minha visão, se tornaram um ponto alto da experiência, e aí eu faço destaque específico para a terceira hora de rodagem, onde eu acredito que aquele fã que aguardava muito pelo projeto realmente será recompensado, seja pelas tomadas prolongadas de novos personagens, seja pela participação do Superman e as mudanças feitas a partir de sua entrada na história, pela forma como a Mulher Maravilha se comporta ou como Batman interage em momentos chaves. Aliás, é curioso notar como a própria trilha sonora se encaminha para esse pensamento de ruptura. Gostei muito da trilha do Junkie XL, que para mim tá bem melhor do que a trilha do Danny Elfman. Eu sou um grande fã do Danny da década de 80, da década de 90, mas nessa bagunça feita pelo Joss Whedon, ele acabou sendo afetado também. Mesmo assim, eu não posso deixar de notar o estranhamento em alguns momentos com a seleção musical, onde parece que o Snyder propositalmente busca desviar a atenção sem um efeito prático direto. E o que eu posso avançar mais sem spoilers é o seguinte: existe, é claro, espaço para controvérsia, onde eu tenho certeza que existirão várias opiniões divergentes da minha e também aquelas que peguem talvez uma ou duas cenas para descaracterizar o projeto como um todo. Mas deixando isso de lado, eu sempre falo aqui no canal o seguinte: independente da nota do seu crítico favorito, do seu site favorito, daquele agregador de críticas, assista a versão e tire as suas próprias conclusões. Na minha visão, a partir de agora, a versão de 2017 perde toda a sua relevância. Fica registrada como uma versão secundária, um trabalho montado às pressas, lançado de qualquer maneira, com graves problemas criativos. Quer ver Liga da Justiça? Então você tem que assistir Liga da Justiça de Zack Snyder. Para fechar esse vídeo, pessoal, e com certeza discutiremos mais sobre aqui no canal. No começo do Snyder Cut, eu senti o arrasto, eu duvidei do seu potencial, eu pensava que seria mais do mesmo, talvez fadado ao fracasso. Fui surpreendido e a minha experiência no final foi muito boa. Então, para Snyder Cut, nota 7. Eu realmente pensei que algumas cenas do filme de 2017 seriam removidas aqui. Fiquei curioso ao notar que o Snyder tenta construir a partir delas.
Estou muito curioso para saber a opinião de vocês assim que o filme for lançado. Compartilhem a sua visão aqui comigo nos comentários, porque eu também fiquei pensando bastante sobre o impacto desse filme no universo da DC como um todo e como poderia ter trocado, quem sabe, algumas questões criativas de filmes já lançados, inclusive. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!